Boa noite, graça e paz à igreja, a você que nos assiste. Mais uma vez, Deus nos concede o privilégio de estarmos juntos como igreja, a gente daqui, vocês aí de casa, juntos num só pensamento, num só sentido, elevando a nossa adoração ao Senhor enquanto igreja. Nós convidamos você e a sua família nesse momento a manter a sua mente voltada para o Senhor, e nós vamos nesse momento orar. Deus, nós somos gratos por quem Tu és, nós somos gratos pelo privilégio de sermos Teus filhos, nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, porque o Senhor nos dá esperança, porque o Senhor nos enche, ó Pai, de tudo que provém de Ti. Que o Senhor possa receber esse culto como expressão da nossa gratidão, do nosso louvor, ó Pai, que o Senhor possa receber. Perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que impede da nossa adoração chegar até a Ti. E nós queremos também pedir que o Senhor use o Teu Espírito Santo como Te apraz e fala a cada coração, aonde a palavra chegar, aonde cada louvor chegar. Nós somos gratos e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos fazer uma breve leitura do versículo 1 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como um membro de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Que essa palavra possa nos confrontar, né, e nos direcionar a um estilo de vida, a um modo de viver que agrada a Deus e que guarda a identidade com o nosso Pai. Amém? E nós louvamos ao nosso Senhor Jesus, aquele que nos salvou, porque Ele vive, o túmulo não o deteve, e nós podemos ter essa esperança, nós podemos crer nesse amanhã. Amém?
Nós cremos num Deus que é soberano, que reina sobre toda a sua criação e que reina sobre todos os poderosos desse mundo. E nós, através desse louvor, nós viemos clamar que o Senhor reine nas nossas vidas, que o Senhor possa ocupar o trono do nosso coração que deve ser devido a Ele. Amém? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. E que nesse mesmo pensamento nós possamos pedir para que o Espírito Santo, através da palavra, através da sua ação, venha incendiar, fazer com que esse desejo no nosso coração, para que nós desejemos cada dia mais ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos
estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Toda honra e toda glória ao Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Mais uma vez, damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Amém. Gostaria de convidar o pastor Adriano com a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está nos prestigiando, cultuando ao Senhor de forma online. Nós queremos desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite, nesse dia, possa acompanhar você durante toda a sua vida. Meus irmãos, no último domingo preguei a respeito da graça de Deus que nos acompanha diariamente, da graça de Deus que está disponível, que está posta sobre a nossa vida, que da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo disponibilizou parte da graça dele para a vida de Paulo, semelhantemente Ele faz isso conosco, nos concedendo a oportunidade de desfrutarmos da graça do Senhor em nossa vida diariamente, nos capacitando para que assim a gente possa viver a nossa vida na dependência da graça e da ação de Deus sobre nós. E na noite de hoje, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de um outro aspecto, uma outra característica do nosso Deus que nos está disponível. Domingo passado nós vimos que é a graça do Senhor que está disponível para nós. E na noite de hoje a gente vai ver que a própria presença do Senhor conosco, sendo o nosso refúgio, também está disponível para nós. Para isso, queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Talvez seja o livro mais conhecido da Bíblia, está lá no meio da Bíblia, o livro de Salmos, no capítulo 9. Vou ler apenas 2 versículos. Esse salmo
Salmo 9, ele é um salmo que foi feito por Davi. E se você ler todo o salmo, você vai perceber como Davi está falando das características de Deus, de tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que o Senhor faz na vida dele, por meio dele. E eu queria chamar, fica o convite para que você leia todo esse salmo, mas eu queria chamar a sua atenção de modo especial apenas para o verso 9 e o verso 10. Salmo 9, apenas o verso 9 e o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Em uma outra versão, essa versão que eu acabei de ler é a NVI, mas em uma outra versão João Ferreira de Almeida, que talvez seja a versão que você possui aí, diz assim esse verso 9 e 10, diz que o Senhor é também alto refúgio para o refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Perceba que o salmista Davi, ele está retratando o Senhor como um refúgio. E quando ele fala em refúgio, é preciso a gente entender o contexto que o leva a escrever sobre refúgio. Porque quando ele usa exatamente essa palavra, que Deus como esse alto refúgio, como um refúgio ao qual nós podemos recorrer na vida, Davi ele está fazendo menção, ele está trazendo uma lembrança a todo o povo a respeito das cidades de refúgio. No Antigo Testamento, quando vigorava a lei mosaica como direção para o povo de Deus, haviam as cidades refúgio. E a grande questão, o grande foco é saber o que essas cidades de refúgio elas ofereciam para aqueles que necessitavam delas. É preciso a gente aprofundar o conhecimento do que vem a ser essas cidades de refúgio para nos dar a dimensão correta de porquê que Davi está dizendo que o Senhor é esse Deus que é esse alto refúgio ao qual nós podemos recorrer. É preciso a gente entender, afinal de contas, o que é o refúgio e o que é essa cidade refúgio. No Antigo Testamento, antes da gente saber, é preciso, como funcionava no Antigo Testamento, é preciso a gente saber o que, afinal de contas, é um refúgio. O refúgio é aquele local que ele nos oferece, nos proporciona uma proteção, ela nos proporciona um alívio que a gente necessita. O refúgio é um local, é um ambiente, são circunstâncias que nos oferecem, digamos assim, alívio de todas as pressões, de todas as preocupações, de todas as aflições que a gente encontra do lado de fora. Então, o refúgio é aquele local onde a gente tem alívio de todas as aflições, alívio das circunstâncias desfavoráveis na nossa vida. E a gente sempre precisa ter esse refúgio. E Davi vai dizer assim, olha, o refúgio da minha vida é o Senhor. E é esse incentivo que ele faz para o povo de Israel, para você e para mim, para nós colocarmos o Senhor como o refúgio. No Antigo Testamento havia a ideia das cidades refúgios. No livro de Números, no capítulo 38, do verso 9 ao 5, a gente não vai ler, mas ele está falando, Moisés, lá em Números, ele está falando a respeito das cidades refúgio, que era uma espécie de proteção para pessoas que porventura tivessem cometido o crime, tivessem cometido o pecado de assassinato, mas isso deveria ser um assassinato sem intenção.
Se porventura, se por alguma coisa que a pessoa estivesse fazendo e num ato causasse pela atitude dela a morte de alguma pessoa, para que essa pessoa que matou o outro sem querer, por questão acidental, para que ela não fosse morta também, ela deveria se deslocar, ela deveria ir até as cidades refúgio. E eram 6 cidades que tinham como cidades refúgio espalhadas no território de Israel. Então, se porventura, sei lá, a pessoa tivesse em algum momento jogasse algo de cima de uma casa e porventura batesse na cabeça de uma pessoa que lá embaixo estivesse, e essa pessoa viesse a morrer, a pessoa que jogou algum objeto lá de cima da casa, levando a óbito essa outra pessoa, ela não tinha essa intenção. Então, para que ela não fosse morta, ela deveria se deslocar e ir até essa cidade refúgio, as cidades refúgio, e lá nas cidades refúgios, o caso dela seria julgado pelos anciãos, e caso fosse comprovado que ela não tinha culpa, ela não tinha a intenção, foi simplesmente um acidente, um incidente que aconteceu ali, se fosse comprovado isso, ela não seria morta e ela seria levada a julgamento, mas seria preservada a vida dela, porque ela não tinha a intenção de matar. Então, quando Davi usa essa palavra de dizer que o Senhor é refúgio, ele está trazendo à mente a ideia dessas cidades refúgio. As cidades em que, caso a pessoa cometesse algum crime, ela poderia, um crime sem intenção, né? Na morte de uma pessoa, ela poderia se deslocar até essa cidade. Lá nessa cidade ela teria a causa dela julgada, mas acima de tudo, a vida dela seria preservada. Então ele diz, olha, o Senhor, ele é esse refúgio. Então o refúgio, aqui a gente vê que ele serve para nós, o refúgio é aquele local que ele serve justamente para acolher, para proteger, mas ele serve de forma ainda mais especial nos momentos em que nós estamos em perigo. O refúgio, uma fortaleza, os locais em que nós podemos desfrutar de proteção, por assim dizer, eles são úteis em todos os momentos, mas eles são ainda mais especialmente importantes na nossa vida quando a gente precisa fazer o uso deles. Então, a importância dessas coisas a gente percebe exatamente nos momentos em que se faz necessário isso na nossa vida. O refúgio, ele é algo que tem justamente a sua serventia bem maior, bem mais especial, exatamente nos momentos em que nós mais precisamos dele. E nesses versos, o verso 9 e o verso 10, Davi ele faz essa analogia dizendo que o Senhor é esse refúgio. O Senhor é a pessoa ao qual nós podemos recorrer para que nós, ao estarmos com o Senhor, tenhamos a nossa proteção, tenhamos o alívio das tribulações, das aflições que nos cercam. Importante a gente saber disso, porque essa percepção molda a maneira como nós podemos e devemos nos relacionar com o Senhor. É preciso a gente entender que o nosso Deus, Ele não é somente um Senhor que Ele quer se relacionar conosco a partir de uma relação de poder, Ele sendo o Senhor e nós sendo seus servos. Deus, Ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com um filho. Quando um filho, ele precisa de proteção, ele precisa de ajuda, ele sabe que ele pode recorrer ao pai, ele sabe que ele pode recorrer à mãe, porque entende que ali ele tem a proteção que ele tanto necessita na vida dele. E é isso que o salmista ele diz para você, ele diz para mim.
Davi ele faz essa analogia dizendo que o Senhor é o refúgio para os oprimidos. Agora é interessante que, ao fazer essa analogia de Deus como sendo o refúgio para o ser humano, é preciso a gente entender que a gente só se refugia em algo que a gente confia. Então, por exemplo, se você por acaso estivesse fazendo, por assim dizer, uma trilha, algo assim do tipo, você poderia ser que encontrasse uma casa, um ambiente, um local em que você acreditasse que ali poderia ser um refúgio para você. Só que se você não conhece aquele local, por força das circunstâncias, é possível que você utilize esse local como refúgio. No entanto, você vai ficar com o pé atrás, porque é um ambiente novo, é um local que você não conhece tão bem. E Davi, ele nos mostra que a confiança no Senhor como um refúgio, ela é uma consequência do conhecimento. Quando a gente busca segurança na nossa vida, a gente só vai buscar a segurança que a gente precisa, que a gente necessita em algo que a gente conhece. A gente não vai depositar a esperança da nossa vida em algo que a gente desconhece. Então, primeiro é preciso conhecer para depois confiar. É assim que se dá em todas as formas. As pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, não são pessoas desconhecidas para nós. A gente não sai falando da nossa vida, a gente não sai contando os nossos segredos para pessoas que a gente não conhece, porque a gente não sabe se essas pessoas são confiáveis. Davi ele nos mostra nesses versículos que a confiança ela é resultado, ela é uma consequência do conhecimento. Ele conhece a Deus, ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus é esse refúgio. E pelo fato de Deus ser esse refúgio, ele consegue desenvolver a capacidade de confiar a vida dele nas mãos do Senhor. Isso porque nós não confiamos em ninguém que nós não conhecemos. E o incentivo que ele faz para nós é esse duplo incentivo de olhar o Senhor como o refúgio que a gente precisa, o refúgio que a gente necessita, mas que a gente só vai poder fazer uso desse refúgio se nós conhecermos o Senhor. E perceba que esse é um refúgio que ele é obtido por uma relação com Deus e não por um local. Ele diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Perceba que ele não fala que é um local específico. Ele não diz que é o templo que é o refúgio da vida dele. Ele diz que é o Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Agora nós estamos vivendo um momento em que a gente não pode ir para um local, templo. A gente não está podendo se reunir no templo, mas ainda temos à nossa disposição o refúgio para a nossa vida, que é o próprio Senhor, que é o dono e o Senhor do templo. Então, o refúgio, ele não tem a ver com local, ele não tem a ver com a igreja, ele não tem a ver com ambientes. Refúgio para a vida. Davi está nos mostrando que refúgio tem a ver com relação, com que tipo de relação eu desenvolvo com o Senhor. E é incrível como essa ideia de olhar para Deus, olhar para o Senhor como refúgio, essa ideia ela também está presente no Novo Testamento. Aqui, lá em Salmos, Davi ele retrata Deus como o refúgio que ele tanto
necessita, né? E ali, naquele momento, Deus ele estava nos mais altos céus. No entanto, no Novo Testamento, Deus ele encarna e ele desce da sua glória e passa a habitar entre os homens através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, a ideia de refúgio também está no Filho, sendo que o Filho e o Pai são um só, como Jesus Cristo mesmo disse. Em Mateus, no capítulo 11, nos versos 28 e 29, Jesus Cristo ele nos mostra que Ele é o refúgio que está disponível para todo e qualquer que necessite de refúgio. Mateus 11, verso 28 até o verso 29, Jesus Cristo nos diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é: eu sou o refúgio que vocês precisam. Eu sou o refúgio que vocês necessitam. Eu sou a proteção que a gente necessita quando a gente está no meio da rua e está chovendo. Então, aquilo que a gente mais quer é um alpendre, é uma proteção, é um local em que a gente possa ir e assim não ficar mais molhado, se não for essa a intenção, né? Ficar molhado. Então, Jesus Cristo, ele nos diz assim: olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque eu sou o refúgio que posso dar alívio a todos os pesos, a todas as dores, a todas as aflições e dificuldades que vocês enfrentam. E aqui a gente percebe, meus irmãos, duas coisas. A primeira delas é que Jesus, ele é o grande refúgio que nós tanto precisamos na nossa vida. A mesma ideia está presente no Antigo Testamento, ela se faz presente no Novo Testamento. Isso porque o refúgio que a gente precisa e que a gente necessita, a gente precisa entender que não está em nós mesmos. Nós não somos capazes de desenvolver, de sermos a âncora, de sermos o refúgio que a gente necessita na nossa vida. Esse refúgio, ele está fora. Isso porque nós somos fracos. Isso porque nós não temos segurança em nós mesmos para nos proporcionar a segurança que a gente tanto necessita. E o refúgio é aquele lugar que a gente procura quando a gente precisa, quando a gente necessita. Isso nos mostra uma coisa, isso nos mostra que para onde nós vamos e a quem nós recorremos nas horas difíceis, isso vai revelar onde é que está depositada a nossa confiança e a nossa esperança. Quando a situação aperta, quando a aflição bate à porta, quando o medo, o desânimo, o desespero, ele chega até a nossa vida, a maneira como nós vamos reagir a essas circunstâncias adversas vai mostrar em quem é que nós temos depositado a nossa esperança e a nossa confiança. Se a esperança e se a confiança da nossa vida está em nós mesmos, se está em nossa própria capacidade de lidar com as situações, ou se a confiança da nossa vida e a esperança está em algo externo a nós mesmos. Infelizmente, tem muitas pessoas, elas depositam toda a sua confiança, toda a sua esperança na força do seu próprio braço. E elas, mais cedo ou mais tarde, elas quebram a cara. Porque elas percebem que elas não são capazes de gerar a segurança que elas tanto
necessitam. E Jesus Cristo nos diz assim: olha, venham a mim, porque eu sou o refúgio, eu posso te dar, eu posso lhe proporcionar esperança e confiança que você tanto deseja. No Antigo Testamento, para se conseguir o refúgio, era necessário que a pessoa viajasse do local onde ela estivesse até a cidade refúgio. Precisava haver um deslocamento. Não era algo que estava presente sobre a vida da pessoa. Tinha um local específico, tinha as cidades específicas de cidade refúgio. Mas nós não vivemos mais no tempo da lei mosaica. Nós vivemos debaixo da graça de Deus que está disponível sobre a nossa vida. Então, a única distância que nós precisamos percorrer para nós conseguirmos o refúgio que a gente precisa e que a gente necessita na nossa vida, sem importar em quais circunstâncias, o único percurso, a única distância que a gente precisa percorrer é a distância entre os nossos joelhos e o chão. É a distância de uma oração. É a distância de um clamor a Deus para que Ele nos socorra no tempo de angústia. Perceba que Jesus ele faz um convite. Ele diz: olha, venham a mim, todos que estão cansados. Ele não estabelece qual é o tipo de cansaço, qual é o tipo de aflição que Ele vai nos ajudar, que Ele está disposto a nos ajudar. Ele diz assim: olha, basta que você esteja aflito, cansado, sobrecarregado, venha a mim, que eu vou dar descanso, que eu vou ser o refúgio que você precisa, que eu vou renovar suas esperanças. O refúgio obtido em Jesus, ele é obtido através de uma relação e não de um local. Ele diz: venham a mim. É preciso ir até Jesus, é preciso achegar-se a Jesus, para que a gente tenha assim a nossa esperança renovada, que a gente tenha assim as nossas aflições amenizadas, para que a gente tenha as nossas adversidades sanadas. Isso tem a ver com a proximidade que nós desenvolvemos na nossa relação com Jesus. Isso não tem a ver com um local. A igreja, nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas a ação de Jesus sobre a vida da igreja, ela permanece presente. Ela permanece disponível, ela permanece à disposição de nós buscarmos ao Senhor ou não. E a segunda coisa que eu percebo é que o refúgio que Jesus oferece, ele é um refúgio completo, é um refúgio total e absoluto, bem maior do que a proteção física. No Antigo Testamento, se a pessoa cometesse o crime e matasse uma pessoa sem querer, ela teria que se deslocar para ter esse refúgio. E o refúgio que ela tinha era um refúgio que dava para ela uma segurança física. Jesus Cristo, ele amplia essa ideia de refúgio e ele nos diz assim: olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas. Muito importante a gente entender isso, porque existem aflições, existem cansaços que não tem a ver com o corpo, que tem a ver com aquilo que é mais profundo em nós, que tem a ver com a nossa alma, que tem a ver com o nosso espírito. E às vezes não, isso sempre é o que mais nos aflige. Não é o corpo cansado, porque o corpo cansado a gente resolve dormindo, a gente resolve relaxando, a gente resolve descansando, mas agora a alma cansada, o espírito cansado, a gente não consegue resolver por nós mesmos. Quando a nossa alma ou o nosso espírito ele está descansado e seguro em Jesus, por conta dessa relação que nós podemos e devemos desenvolver com Ele, nós conseguimos depender do Senhor, não importando as circunstâncias. Quando a nossa alma está segura em Jesus, por meio dessa relação de confiança, não importa aquilo que está externo à nossa vida, porque a nossa alma, aquilo que é mais essencial em nós, aquilo que vai de mais profundo em nós, está guardada aos pés de Jesus, nas mãos de Jesus. Não importa aquilo que está ao nosso redor. Isso nos atinge, é claro. Isso nos causa desconforto, isso nos causa certas dores e sofrimentos, mas nós podemos depositar a nossa confiança de que as circunstâncias elas são ruins, mas aquilo que é de mais importante, que é a nossa vida, que é a nossa alma, o nosso espírito, está guardado nas mãos de Jesus e que Ele cuida de nós. Então eu queria te fazer esse convite, esse mesmo convite que Davi faz, de colocar o Senhor Jesus como o refúgio. Queria te convidar para que você possa buscar refúgio no Senhor Jesus. Não sei aquilo que você tem vivido, mas o que eu sei é que independente daquilo que você tem vivido, você pode buscar refúgio no Senhor, porque Ele nos garantiu que nos ofereceria descanso para as nossas almas. Basta que para isso nós o busquemos. O refúgio que Jesus oferece, ele está disponível para você. Mas é preciso que você entenda que é necessário você ir até Jesus. É necessário que você esteja nos braços de Jesus. E para isso é necessário você fazer uso da fé e da oração. Como eu disse, a distância que nós estamos de Jesus é a distância que o nosso joelho está do chão. É a distância de uma oração. É a distância de clamarmos ao Senhor para que Ele nos refugie e nos ampare. É necessário nós clamarmos ao Senhor. É necessário nós dependermos do Senhor. Com confiança e na esperança de que Jesus ele nos proporcionará o refúgio e a proteção e o amparo que a gente tanto precisa. Então, por isso é que mais perto que nós precisamos estar, que nós devemos estar, porque quanto mais perto do Senhor, mais dependente do Senhor, mais Ele será refúgio a nós, mais Ele será a proteção que a gente tanto necessita. Que seja o Senhor esse refúgio, que seja no Senhor que nós encontremos um amparo,
a esperança seja renovada e as forças sejam renovadas também. Que a nossa vida seja vivida na dependência do Senhor. Amém? Queria te convidar para que a gente pudesse cantar isso. Cantar que mais perto nós devemos estar do Senhor, junto aos pés de Jesus. Entendendo que não há prazer maior do que estar aos pés de Jesus na dependência da ação dele sobre as nossas vidas. A nossa esperança, a nossa força não depende de nós mesmos, depende da boa mão do Senhor, da graça de Deus que está disponível sobre nós. Que nós possamos louvar ao Senhor dessa forma. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Que essa seja não somente a nossa oração, mas principalmente a forma de se viver, entendendo que é no Senhor, é na força do Senhor, é na graça do Senhor, é no amor do Senhor, é nas misericórdias do Senhor, é na dependência de todas essas qualidades, de todos esses atributos do Senhor que a gente deve viver a nossa vida. Amém? Meus irmãos, nós queremos lembrar a respeito dos alimentos. A gente sabe que temos vivido tempos difíceis e pessoas próximas a nós têm necessitado, têm tido necessidades e tem faltado às vezes o básico. E nós podemos ajudar, nós podemos ser ministros da graça de Deus na vida dessas pessoas. Então, se você tem alimentos que você possa nos ajudar com a campanha dos alimentos, você pode vir, deixar na igreja, ou então você pode falar conosco através das redes sociais, que a gente vai até sua casa, recolhe os alimentos, porque a gente precisa fazer entrega
desse material às famílias que tanto necessitam. Lembramos também a oração, que os irmãos possam estar orando pela igreja, orando pelas pessoas que têm estado doentes, né? A gente já tem melhorado, graças a Deus, a saúde da irmã Rose, do Daniel, da Rebeca, mas também é motivo de oração. Esteja orando, esteja clamando ao Senhor para que o Senhor possa trazer plena recuperação a todos dessa família. Por isso que eles não estão aqui hoje, estão isolados, mas que a boa mão do Senhor, a graça e a misericórdia esteja presente na vida deles, da mesma forma vamos estar presente na nossa. Vamos orar, encerrando assim o culto ao Senhor. Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de prestarmos adoração a Ti, de reconhecermos quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que nós não somos dignos, meu Pai, nós não somos merecedores. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, por nós, em nosso benefício, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, Deus. Isso é sinal, isso é manifestação do Teu amor sobre nós, ó Pai. Nos dá, Senhor Deus, cada vez mais esse reconhecimento, essa percepção. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos dando forças, renovando as nossas esperanças para vivermos, Senhor, a nossa vida, ó Pai. Que todas as vezes que nós nos cansarmos, todas as vezes que a fé nos faltar, que todas as vezes que as esperanças, Senhor Deus, ficarem pelo caminho, que acabarem, que o Senhor possa renovar em nós, ó Pai, que nós possamos ir a Ti, buscar em Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, que o Senhor possa renovar as nossas forças, o nosso ânimo, as nossas esperanças, ó Pai, e que o Senhor nos conceda uma vida na Tua dependência, Senhor Deus, na Tua ação por nós, em nosso favor. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, para a Tua honra e para a Tua glória, é que nós oramos. Amém.